Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo este vídeo. Não sei qual horário você vai assistir, mas estamos de volta aqui com esse quadro que as pessoas sempre apreciaram muito e que sentem falta até hoje, eu acredito, porque até hoje as pessoas perguntam para mim deste quadro e também tem muitas visualizações desta série, tanto aqui no Instagram quanto lá no canal do YouTube. Eu estou falando do quadro Tarô e Bruxaria, Tarô das Deusas Universais, analisando cada carta desse baralho maravilhoso, que é de autoria de Maria Carati. Lá no YouTube, no nosso canal da Caixa da Bruxa, tem a série inteira falando dos arcanos maiores, né? Do mago ao mundo, pois o louco a gente perdeu, mas no mago eu dou uma introdução sobre a carta e a deusa do arcano 0. Então, se vocês quiserem, é só vocês se interarem, né? É só vocês maratonarem lá no Pandoraflix todos os vídeos dessa série, onde eu faço, essa série funciona como, né? Onde eu faço a ligação do significado do arcano com a mitologia da deusa que está ali retratada naquele arcano. Faço essa ligação e no final eu dou um arremate com uma visão bruxística pagã das coisas, unindo as duas coisas. E eu decidi retomar este projeto não só por uma vontade minha, um comichão de continuar falando dessas deusas e continuar falando do tarô, que é uma das minhas paixões, mas com os arcanos menores deste baralho. Inicialmente pensei em fazer somente com os arcanos maiores, mas não só pela repercussão e pela minha vontade de continuar fazendo isso, mas também porque tem muitas deusas muito interessantes nesse baralho, para que nós possamos aprofundar os conhecimentos e desta maneira entender um pouquinho melhor sobre cada arcano. Então, na retomada deste quadro, na live de hoje, falaremos sobre o primeiro arcano do elemento terra, o primeiro arcano do naipe de ouros, que é então o As de Ouros. E neste baralho de Maria Carati, das deusas universais, o As de Ouros é acompanhado pela deusa romana Fortuna. Temos aqui a carta desse baralho maravilhoso. Então aqui vocês podem perceber que é o As de Ouros, né? Então nós temos o simbolismo clássico do As de Ouros, que é representado com a moeda aqui, com os alimentos, obviamente trazendo não só a visão da autora, Maria Carati, mas também todo o simbolismo da mitologia desta deusa que acompanha esse arcano, ok? Então vou colocar aqui direitinho para vocês conseguirem ver essa carta. E no decorrer do vídeo eu vou mostrando novamente essa carta para vocês. Vamos falar primeiro do arcano, tá? Do As de Ouros, que é sempre o que eu falo. Começo falando do arcano, depois eu falo da deusa e depois eu faço uma junção, uma conclusão aí desses dois conceitos, ok? Bem, então, tradicionalmente nós temos, eu gosto sempre de trazer para vocês, esse é o As de Ouros na sua simbologia tradicional. Esse é o baralho de Rider-Waite-Smith. Então nós temos essa simbologia tradicional com a mão divina saindo das nuvens, né? Trazendo esse disco dourado, esse disco de ouro, juntamente com um cenário todo verde, um cenário de fertilidade, um cenário de vida. Então, nós temos essa tradicional. No tarô da Maria Carati, no tarô das deusas universais, então, a gente tem essa diferença, pois na simbologia desse baralho, nós temos retratado aqui símbolos, obviamente, do arcano As de Ouros tradicional, então vemos as moedas também, né? A deusa segurando essa moeda, mas temos também características da mitologia dessa deusa, né? Então a gente vai perceber aí a diferença iconográfica, a diferença simbólica entre um arcano mais clássico, mais tradicional, mais moderno e um tarô que no caso é um tarô transcultural, que é o baralho
da Maria Carati, né? Inclusive, quem não sabe o que é um baralho transcultural, já tem vídeo no canal e no feed falando sobre as diferenças dos baralhos. Baralho clássico, moderno, transcultural, ok? Então, procurem aí que vocês vão encontrar. Gente, então o As de Ouros, o que é o As de Ouros? O As de Ouros, ele é, na realidade, a primeira ação. Quando a gente fala do naipe de ouros, nós estamos falando do elemento terra, né? O tarô, ele contém 78 cartas, divididas em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os arcanos maiores, eles falam sobre os mistérios universais, né? Ele tem figuras ali que caracterizam conhecimentos e conceitos universais, do inconsciente coletivo, aquilo que é transcendental muitas vezes, o imanente e muitas vezes o transcendente também. Então são as verdades maiores, os mistérios maiores. Dentro dos arcanos menores, então, nós temos o conjunto de 56 cartas divididos em 4 naipes. E quais são esses 4 naipes? Ouros, espadas, copas e paus. Cada naipe representa um elemento da natureza. Dentro desse elemento, nós temos também divisões. Então, esses elementos, eles representam não somente aquilo que a gente vê como aquele elemento propriamente dito na natureza. Então, quando a gente fala que o naipe de ouros, ele significa e vem caracterizar o elemento terra, a gente não está falando só da terra planeta, a gente não está falando só da terra que a gente planta. A gente também está falando da nossa saúde, também estamos falando do nosso corpo, também estamos falando de concretizações, de dinheiro, de fartura. Estamos falando das coisas da vida material e concreta. Então, todo o naipe de ouros, ele vai tratar dessas questões materiais, questões de fertilidade, questões de saúde, questões do corpo, questões do dinheiro, de profissão. Tudo aquilo que a gente traz para a materialidade, para a concretização. E o As de Ouros, então, ele é o primeiro passo. Por ser o As, o primeiro arcano do naipe de ouros, ele traz esse primeiro passo, essa primeira concretização, essa primeira ação. Vem também falar de um momento onde, mesmo que seja inicialmente, nós temos ali prosperidade, nós temos fartura, fertilidade, concretizações, ações materiais. Em jogadas, ele pode inclusive vir falando de uma entrada de dinheiro, um ganho de dinheiro, uma mudança na rota, uma mudança material e fatídica nos seus hábitos, na sua rotina, na sua profissão. Vem sempre falar de um início, porque o As, ele é o primeiro arcano. É o que abre ali as materializações do arcano de ouros. Então, ele é o primeiro, ele é o início. Obviamente que, assim como nos arcanos maiores, nós também empreendemos uma jornada através dos naipes dos arcanos menores. Então, do As ao 10, nós temos aí uma pequena jornadinha, começando com o As, sempre o primeiro impulso daquele elemento. Logo, na Terra, nós temos o primeiro passo, a primeira concretização, a primeira ação, para progressivamente nós irmos caminhando através dos outros arcanos numéricos para chegar até o 10, que é o ápice desse elemento, ok? Mas vamos deixar a explicação do 10 para quando chegar neste arcano. Vamos nos deter aqui ao As, que novamente eu falo é o início das coisas. Então, em jogadas, nós nunca vamos ter algo que seja concretamente duradouro dentro do As de ouros. Por quê? Porque ele vem retratar esse início. Então, é o potencial para a concretização. Então, eu tenho um sonho, sai o As de ouros na minha jogada, bem, então eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que começar a concretizar este sonho de alguma maneira. É certeza que lá na frente eu vou ser bem-sucedida? É certeza que lá na frente eu vou ter um grande sucesso, grande dinheiro, um ganho grande de dinheiro por meio desse sonho, dessa empreitada? Bom, daí o As de ouros, ele já não garante essa continuidade do sucesso. O As de ouros, ele garante e vem pedir o primeiro passo,
a primeira concretização, aquilo que a gente precisa iniciar, é o início das coisas. Mas, contudo, ele vem falar sim de sucesso, ele vem falar sim de dinheiro, vem falar também de concretizações, momentos muito prósperos, momento muito fértil para que a gente concretize, para que a gente tire as ideias do papel, para que a gente coloque a mão na massa realmente. É um momento de muita fartura. Então, nem sempre ele vem indicar uma ação necessariamente dita, mas muitas vezes ele vem indicar que aquela ação ou uma ação anterior, ela vem trazer para nós bênçãos. Bênçãos de prosperidade, bênçãos de concretização, bênçãos, os frutos, né, colhidos dos nossos esforços, do nosso trabalho. E trabalho também. O As de Ouros ele vem falar bastante do trabalho. Então a gente precisa, todo naipe de ouros vem falar de trabalho. Então a gente precisa realmente começar, iniciar, trabalhar, fazer algo em prol, fazer algo concreto, colocar isso aqui na materialidade, ok? Basicamente, o As de Ouros, ele é isso. Por quê? Os arcanos menores, eles são mais concisos que os arcanos maiores, né? Os arcanos maiores nós temos todo um conceito de simbolismo muito forte. Então, muitas coisas para a gente se analisar num arcano só. Muitos significados, né, aprofundados, tanto para autoconhecimento, quando a gente vai fazer uma tiragem adivinhatória. Dentro dos arcanos menores, nós temos conceitos mais restritos, não, concisos, né? Então, eles são mais diretos. Costumamos dizer que os arcanos menores, eles são os fofoqueiros. Eles vão trazer para nós detalhes daquela situação, detalhes daquela pergunta, e vão colocar isso dentro de um conceito material, dentro da nossa realidade humana. Quando a gente fala dos arcanos maiores, é necessário que nós tenhamos conhecimento e preparo para que a gente consiga colocar aquele conhecimento universal e mistérico aqui na nossa realidade, principalmente quando estamos falando de jogadas, né? Dentro dos arcanos menores, e por isso muitas pessoas preferem jogadas com os arcanos menores, eles vão falar muito mais da nossa realidade material e terrena. Mesmo que não seja o naipe de ouros, mesmo que seja naipe de copas, que fala sobre as emoções. Ainda assim, eles são grandes fofoqueiros. Por quê? Porque eles são muito direto ao ponto, né? Os arcanos menores nesse passo se ligam muito, são muito parecidos com o baralho cigano. Muito direto ao ponto, né? Então é aqui que tá precisando, é ali que precisa olhar, é ali que precisa combater, é ali que precisa curar, né? Então eles são muito pontuais. Os seus significados, por sua vez, são mais resumidos. O As de Ouros, exatamente por ser um as, não há muito mais o que se falar dentro do seu significado, né? Então o significado dele basicamente é isso tudo que a gente já falou. Concretização, início, fertilidade, a gente colocar a mão na massa, a gente dar o primeiro passo, entrada de dinheiro, entrada da prosperidade, início da realização das coisas, concretização, você colocar na matéria aquilo que já existia dentro de você. Início de trabalho, né? Mudanças na situação financeira, mudanças na rotina, mudanças de hábitos, e também vai falar da nossa saúde, obviamente, né? Então, uma saúde que precisa olhar, ou uma saúde que está precisando, a gente precisa iniciar o olhar mais atento para esse corpo, para essa saúde, a movimentação do corpo e a movimentação, obviamente, das nossas energias. O As de Ouros, ele tem uma grande pegada que é bastante interessante, que se liga bastante à fortuna. Então, vou falar dessa pegada e logo mais já vou emendar nos conhecimentos da deusa, tá? Então, essa pegada interessante do Arcano de Ouros é que ele fala o que para nós? Olha, é necessário o movimento, né? A carta por si só, ela não vai trazer a prosperidade, ela não vai trazer o hábito, ela não vai trazer a mudança de rotina, ela não vai trazer a saúde. O As de Ouros, assim como todo naipe de ouros, ele vem falar bastante também da nossa movimentação no plano
físico. Então não adianta a gente querer mudanças na nossa vida. Não adianta a gente querer mudanças na nossa situação financeira, não adianta a gente querer mudanças no nosso profissional se a gente não se movimenta em prol disso, né? O naipe de ouros é um naipe de muito trabalho, como eu disse, e um naipe de merecimento. Então, se você não fizer por onde, não vai existir frutos nenhum. Independente de ser um naipe que dá os presentes porque ele só dá os presentes para aquele que faz a jornada, que empreende o trabalho, que consegue movimentar as coisas no seu material, na sua realidade. Porque ouros, o naipe de ouros fala da nossa realidade material. Então, se nós não temos a capacidade de mudar por nós mesmos a nossa realidade material, estamos em desarmonia, desequilíbrio com o naipe de ouros. Nada virá para nós sem esforço, nada virá para nós sem trabalho, nada virá para nós em forma de bênçãos materiais se nós não conseguirmos e não sermos capazes de fazer essa movimentação no nosso próprio campo, na nossa própria vida, no nosso próprio corpo, ok? Então aí a gente já entra na questão da deusa. Fortuna, deusa romana da sorte, da abundância, da fertilidade e do destino. Olha que interessante. Eu gostei muito dessa escolha de Maria Carati ter exemplificado, né, caracterizado essa deusa para esse arcano. Pois, como eu disse, é por isso que eu amo fazer os vídeos para esse baralho, para a gente analisar, porque cada mitologia, cada deusa que ela retrata no baralho amplia o significado e o entendimento desse arcano em específico para nós. Quando falamos que Fortuna, que é uma deusa romana, é senhora do as de ouros, mas ela também é a senhora do destino, a gente entende muito bem esse ponto que eu estava acabando de falar. Nada vem para nós de graça, nem mesmo as bênçãos da fortuna, nem mesmo as bênçãos da prosperidade, nem mesmo as bênçãos da fertilidade. Precisamos fazer um movimento de procurar isso, de nutrir isso, de fertilizar isso dentro da nossa vida. Devemos ser capazes de co-criar com a nossa própria realidade, para que nós consigamos as bênçãos de fortuna, né? E por que fortuna, né? Quando a gente pensa na deusa Fortuna, a gente pensa na roda da fortuna, né? E o arcano 10, a roda da fortuna, que faz parte dos arcanos maiores. Mas dentro desse baralho, a roda da fortuna, ela não é caracterizada pela deusa Fortuna. Olha só. A roda da fortuna, ela é caracterizada pela deusa celta, Rhiannon. A senhora da roda de prata, a senhora dos ciclos, a senhora do ir e vir das estações do ano, também senhora do destino, né? Se vocês quiserem ver este vídeo, está aqui no canal do YouTube e também no Instagram, para que vocês confiram e façam o paralelo, né? Porque é engraçado, interessante a gente perceber essa sacada da autora desse baralho, né? De não ter colocado a deusa Fortuna, que seria algo óbvio para o arcano 10, a roda da fortuna, que inclusive carrega esse nome por conta dessa deusa mesmo, né? E muitos acham que é riqueza, mas na realidade não é riqueza. Fortuna não significa a fortuna material, né? E exatamente por isso foi muito interessante Maria Carati não ter representado esta deusa no arcano 10, a roda da fortuna, e ter deixado ela para o as de ouros, né? Muito interessante mesmo. Por quê? Porque fortuna, ela quer dizer destino. A roda da fortuna, o arcano 10, vem falar dos ciclos e vem falar do destino também. E o as de ouros, ele não vem falar de destino, mas a deusa, ela fala dessa questão da sorte, do destino. Por quê, pessoal? Porque para os romanos, Fortuna era uma deusa que ela abençoava as pessoas segundo o seu merecimento e não
levando em consideração quem era aquela pessoa. Aquela pessoa, ela devia mostrar em seu caminho o merecimento daquela fortuna, não o destino da vida dela. Porque o destino, ele não vai caracterizar se aquela pessoa ela é ou não merecedora. O que vai caracterizar se aquela pessoa é ou não merecedora são seus atos, as suas ações e o que ele planta, o que aquela pessoa planta na tua própria vida. Ela faz por onde para receber as bênçãos da fortuna, as bênçãos do destino. Porque Fortuna, a deusa, ela estava intimamente ligada com as ações da sorte no nosso destino, na nossa vida. Ela era uma deusa que beneficiava a todos indistintamente. Então ela é uma deusa caracterizada, assim como a justiça, olha que interessante, com olhos vendados. Ela não fazia distinção entre quem ia ter sorte na sua vida, no teu destino, ou quem não ia. Então ela dava suas bênçãos de forma indiscriminada. Contudo, se você tivesse um merecimento, ela te abençoava com fortuna, com fertilidade, com alimentos, com boas plantações, com dinheiro. Mas, segundo a filosofia romana, para com esta deusa, na mitologia desta deusa, o que caracteriza uma pessoa bem-sucedida no destino é a sorte que ela recebe de fortuna, por seu merecimento. Contudo, não é a tua ação, você ser uma boa pessoa ou você ser uma má pessoa, que vai determinar a sua sorte, o seu destino, e sim os seus atos, né? Então, Fortuna é uma deusa romana e ela é associada a Vortumna ou Voltumna, que é uma deusa etrusca, né? A Etrúria, os etruscos, são os antepassados, os ancestrais dos romanos. E ela também é equiparada a Tike ou Tissê, que é a deusa grega da mesma correspondência, do destino, da fortuna também. Aqui nessas três deusas nós conseguimos ver uma grande relação interessante. Porque como os etruscos eles eram um povo mais antigo que o povo romano, eles traziam uma visão diferente dessa deusa, né? Então, Vortuma, que é a ancestral, podemos dizer assim, de Fortuna, ela era uma deusa mais caracterizada como uma senhora dos ciclos, uma senhora do destino, mas uma senhora do destino cósmico. Então, era uma visão mais universal dessa divindade. Era algo mais geral dentro daquela cultura, dentro daquele conceito, dentro daquela mitologia. Então ela era uma senhora dos ciclos, muito parecida inclusive com a própria Rhiannon, uma senhora dos ciclos, uma senhora, né, que vem aí falar das estações do ano, que vem falar dos ciclos de vida, morte e renascimento, que vem falar de todo esse processo do destino dos humanos. Já Tissê, que é grega, ela vem falar da sorte e da fortuna nas civilizações, nas cidades. Então ela era uma senhora que era celebrada em várias partes da Grécia, com vários nomes. Ela é uma senhora que vem falar muito do destino e da sorte das cidades. Então ela é uma senhora civilizatória, ela é uma senhora que é cultuada pelos governantes, assim como Fortuna também, porque Fortuna ela carrega essas características dessas duas deusas, né? E ela se torna ela por ela mesma. Então ela tem alguns aspectos mais gerais, mais universais dos ciclos, mas ela também tem aspectos de Tissê, que é essa questão civilizatória. Contudo, Fortuna, por si mesma, ela é uma deusa que vem falar muito da sorte individual de cada um. Diferentemente de Tissê, que fala muito da civilização, que ela vem falar de uma
né, de um destino de sorte para uma cidade, para uma civilização ali. E não necessariamente a sorte e o destino individual das pessoas, que é a questão que Fortuna traz. A questão da sorte, a questão da fortuna e da fertilidade, do destino na vida individual de cada um. Tá? Então, o nome de Fortuna significa sorte ou destino e vem da palavra force, né? Então, ela fala muito dessa questão de você ter sorte no seu destino. Só que essa sorte, ela é indiscriminada pela deusa. Então, assim, você ser merecedor depende muito de como você vai levar o seu destino. Mas isso não significa que você vai ser agraciado com a sorte de Fortuna. Porque a sorte de Fortuna, ela é indiscriminada. Então, é muito interessante a gente refletir um pouco sobre essas questões de sorte e destino para essa população, para essa civilização romana, né? Primeiro, né? Ricos e pobres, para eles, a pobreza ou a abundância ou a riqueza, a fertilidade ou a escassez da tua vida era determinada pela deusa, pois ela, de forma indiscriminada, te agraciava ou te amaldiçoava com sorte no destino ou azar. Né? Isso a gente já consegue ver que tem uma ligação com o Ás de Ouros. E não necessariamente porque é sorte e tal, não, mas porque o Ás de Ouros, ele vem falar dessas bênçãos. Ele vem falar dessas bênçãos materiais que a gente recebe. Como a gente estava falando no começo do vídeo, agraciados com o início de dinheiro, agraciados com bênçãos e mudanças na nossa vida material. E isso depende muito do que a gente procura. Se somos agraciados, né, assim como vem falar na simbologia do arcano Ás de Ouros, num tarô clássico moderno, se somos agraciados pelo divino, olha aqui a mão saindo dos céus, né? Se somos agraciados pela mão divina de Fortuna com a sorte material, então nós fizemos por onde, nós somos merecedores. Mas isso não significa que se a gente não consegue essa sorte, não somos merecedores. A questão é que talvez a deusa não tenha lhe agraciado de forma indiscriminada. Então, o seu sucesso para a civilidade romana não dependia necessariamente de você, somente de você. Dependia também de Fortuna, que é vendada, que não escolhe aqueles que ela vai agraciar você com sorte ou não. E exatamente por isso, nós temos essa deusa retratada no Ás de Ouros, porque dentro desse arcano, a gente ser agraciado pela deusa significa nós darmos essa vazão e termos a capacidade de cocriar com os deuses, de termos a fé de que seremos agraciados, mas também de ter a boa vontade de conquistar o nosso merecimento diante disso, né? A Fortuna, né, a deusa Fortuna, ela é também considerada a senhora da sorte, do acaso e do destino humano, né? As coisas dentro da civilidade romana, dentro dessa cultura, elas não eram por acaso, assim. E mesmo o acaso era tido como ação dos deuses, né? Então, as coincidências, os acasos, nunca era aleatório, né? Era sempre ação dos deuses. Era sempre, majoritariamente, ações de Fortuna. Aquela que coloca a ação da sorte e do acaso na vida dos seres humanos, né? E é interessante também a gente perceber, eu até vou fazer um estudo sobre isso quando der, como taróloga, né, e professora de tarô, eu acho isso muito rico, a gente falar sobre o que é o destino, né? O destino, ele é formado? Ele já é algo pré-formado? Ou o destino é algo que a gente pode mudar, mesmo que ele seja pré-formado? Ou o destino não existe e é a gente que vai andando, é a gente que vai cocriando com isso, né? E daí, nessas reflexões, o que acontece com os deuses e a ação deles na nossa vida?
Isso é muito interessante, né? A gente trazer para a reflexão, já que estamos falando da senhora do destino humano, da senhora da sorte, né? Às vezes a nossa mente até buga um pouco quando a gente fala dessa questão do destino. O destino é traçado ou o destino ele é algo que a gente constrói, que a gente cocria e que nós vamos traçando esse destino, podendo mudar as coisas ou não, ou são os deuses, né, que traçam esse destino pra gente. Segundo as crenças romanas, o destino, ele é algo traçado. Ele é algo que já existe pelos deuses. Contudo, os deuses também interferem nesse destino segundo as nossas ações. Então, as nossas ações interferem no nosso destino, pois cocriamos com os deuses. No caso de fortuna, né, os acasos e as coincidências do nosso destino são ações dela, mesmo que o nosso destino já esteja ali num pré-roteiro, né? Ainda assim, nós temos a senhora do destino, que é a senhora fortuna, que ela vem trazer pra gente toda essa abundância, toda essa fertilidade. Isso, obviamente, já é a primeira coisa que liga ela ao As de Ouros, né? Toda a potencialidade que ela tem para abençoar com fartura, com bênçãos, com nutrição, com fertilidade, até mesmo com din-din, né? Com a nutrição financeira e material. Então, em Roma, a fortuna ela era tratada de várias maneiras. Então, ela tem um culto até hoje, né? Principalmente um culto civilizatório, assim como Tissê. Contudo, como eu disse, Tissê ela é bem pautada nas questões civilizatórias mesmo, das cidades, assim como Atena, né, que toma conta ali das cidades. Tissê também tomava conta da abundância, da fertilidade, das questões de sorte das próprias cidades, né? Fortuna, ela tem a ver com o destino individual das pessoas, mas ela é honrada e cultuada, tendo muitos templos em várias cidades, e ela também era honrada e cultuada em diversas faces. Então nós temos, no caso, né, a fortuna primegema, que é a mãe primordial do destino. Então é aquela que vai falar do destino de todos nós de forma indiscriminada. Então ela não faz diferença nem distinção entre os humanos. É sorte para essas pessoas, azar para essas pessoas, mesmo que essas pessoas sejam pessoas diferentes, de classes sociais diferentes. Para mim é indiscriminado. Eu vou pelo merecimento e não por quem a pessoa é, né? Essa é a questão de fortuna. Merecimento por quê? Mas se eu for uma pessoa ruim, então para os romanos não importa se eu sou ruim ou se eu sou bom. Se eu tenho merecimento, então eu vou conseguir a fartura, a nutrição, a fertilidade, a abundância na vida material? Sim. Sim, porque você teve a vontade de cocriar. Seja esse cocriar para o bem, seja esse cocriar para o mal. Lembrando que bem e mal é muito subjetivo e para os deuses essa divisão não existe. Para os deuses essa divisão não existe, principalmente para civilizações antigas. Né, para civilizações etruscas, romanas, gregas. Essa divisão de bem e mal, quando a gente fala de deuses, não existe. Eles são todo esse contexto. Né? Então, o que determina se você é merecedor ou não são as suas ações, a sua cocriação, e não quem você é. Porque se você pode ser uma pessoa maravilhosa. Se você for uma pessoa boa, mas não fizer nada para com a sua vida, para construir o seu destino e edificar a sua fertilidade, você não vai colher esses frutos. E isso também é um aprendizado, uma lição do As de Ouros. Então o As de Ouros ele vem falar dessa ação que nós temos que ter. Então nós temos sim que contar com o destino e com a sorte. Temos que ter a fé de que seremos agraciados por fortuna. Mas nem por isso a gente vai sentar na cadeira, cruzar os braços e ficar sem fazer nada. Esperando do destino essa recompensa. Nós precisamos cocriar com esse destino. E exatamente a roda,
o leme, né? Que é um dos símbolos dessa deusa, o leme do barco, a roda, né? Que é o quê? Bem, você também conduz o seu destino. Independente de ter o acaso, de ter a sorte, você também faz a sua sorte, co-criando com esses deuses, né? Então, ela é a mãe primordial do destino, mas é aquela que, você entendendo o conceito de cocriação com esse destino, com essa mãe primordial, ok? Ela também é celebrada como Fortuna Virilis, que é a protetora das mulheres e da fertilidade, né? Então, ela vem falar dessa proteção da fertilidade, assim como Fortuna Muliebris, que é a sorte feminina e a sorte na maternidade, porque ela é essa senhora da abundância, ela é essa senhora da fertilidade, tanto a fertilidade da terra, que dá frutos, sementes, como a fertilidade da mulher. A fertilidade da gestação, da geração, ela era muito procurada por mulheres que queriam engravidar, por ela ser a senhora do fio da vida, por ela ser a senhora do destino, por ela ser a senhora que dá os frutos, que dá as sementes, que dá a vida, né? Então, Fortuna também era celebrada e cultuada nessa questão da fertilidade para mulheres. Para essa ligação com o As de Ouros, também conseguimos fazer uma conexão. Quando estamos fazendo uma jogada que cai, por exemplo, uma jogada feminina, né? Que, por exemplo, cai a Imperatriz e o As de Ouros, dentre tantas outras interpretações, como, por exemplo, sucesso material na carreira, que você se destaca na carreira, nós temos também a possibilidade de gravidez. Por quê? Porque a Imperatriz, ela vem falar muito desse poder feminino e do poder da maternidade. Também o poder de geração e gestação, nutrição também, né? Então, quando numa jogada, a gente sempre tem que alertar, olha, cuidado, dependendo do contexto e da pergunta, a gente alerta, olha, cuidado. Quando cai a Imperatriz, pode ser que tenha aí bebês. Junto com o As de Ouros, nós temos ainda maior essa possibilidade, porque o As de Ouros, ele é o início da vida. Ele é a semente da materialidade. Ele é a semente daquilo que é concreto. É a primeira manifestação material de algo que foi gestado, nutrido, planejado. Então, sim, pode vir falar de uma gestação, pode vir falar de um feto, de um início de uma gestação ali no comecinho, né? Então, a gente consegue perceber, sim, essa questão da fertilidade ligando-se à maternidade e ao destino, o início de uma vida que inicia ali, que se começa ali o destino de uma pessoa. Então, Fortuna com o As de Ouros nesse passo também se ligam, pois ela não fala só da abundância, da fertilidade da vida no dinheiro, mas ela também fala aqui na nossa vida material e no nosso corpo. Lembra-se, Ouros também é saúde, também é corpo, então também pode vir falar de bebês, de maternidade, tá? Em Roma também, Fortuna é celebrada e honrada como Fortuna Reduz, que trazia os viajantes em segurança de volta para casa. E olha que legal, mais uma questão do destino aí, né? Então, ela sendo a senhora dos destinos das pessoas, da sorte ou do azar nas viagens, como era muito comum eles viajarem, né, rotas marítimas, fazerem todas as idas e vindas deles, né, intercâmbios, inclusive civilizatórios, por meio marítimo, eles dependiam muito da sorte dos deuses, para que o mar estivesse favorável, para que eles conseguissem lograr com sucesso aquela empreitada, aquela jornada, para que eles conseguissem voltar em segurança e vivos, inclusive, da jornada que eles foram, que às vezes demoravam meses, né, no mar, esses homens, essas pessoas. Então, Fortuna, assim como muitas outras deusas também, estão ligadas a essa sorte que a gente tem em ter segurança fora do nosso lar. E olha que interessante, porque Ouros também é a casa.
também são as nossas estruturas, também é o nosso lar, a estrutura física, mas também a estrutura familiar, a estrutura da minha casa. Então, Fortuna reduz, ela era chamada para que a sorte acometesse a viagem desses homens, para que eles tivessem uma viagem tranquila, abençoada pela sorte de Fortuna, abençoada pela sorte do destino, em conjunção com boas análises daquela viagem, tempo, mar, né, o céu, todas essas questões que para eles isso era normal. Então lembre-se sempre que dentro dessa jornada do Ás de Ouros e Fortuna, a gente precisa lembrar da cocriação. Não existe sorte se não existir a cocriação. E essa é uma das maiores lições do Ás de Ouros com a deusa Fortuna. Nenhuma sorte vem sem a fé. Nenhuma sorte vem sem o trabalho. E exatamente por isso também é muito interessante a gente perceber que Maria Carati caracterizou muito bem Fortuna para esse arcano. Porque o Ás de Ouros, bem como todo o arcano de Ouros, ele vem falar muito do trabalho recompensado. Nada vem de graça, nem mesmo a sorte, né? Nem mesmo o acaso. E é interessante ela ter colocado essa deusa logo no Ás, porque os ases de cada naipe, eles são a introdução da energia que a gente vai encontrar no restante dos arcanos numerados de cada naipe. Então é interessante a gente perceber a profundidade, a conexão dessa autora ao fazer este baralho, para trazer todas essas mitologias que condizem totalmente com o significado dos arcanos e que fazem a gente refletir e abrir a mente com relação a todas essas questões. Então, Fortuna Reduz, ela também era chamada nessas viagens, né, onde os navegantes precisavam de sorte para empreender essa jornada com sucesso e voltar para casa também com sucesso, né, para que ela cuidasse de seus destinos, né. Como eu já disse, então, Fortuna também é representada cega, por ela ser uma deusa que não tem discriminação, então ela não escolhe quem vai ter sorte ou não, ela só vê o destino dessas pessoas e vê quem está cocriando, quem está fazendo por onde, ou quem está paradinho esperando a ação do destino, né? E ela também é representada com uma cornucópia, que é este chifre da abundância, né? Em muitos lugares ele é chamado de chifre da abundância, que é esse chifre que traz esses alimentos, né? Toda a fertilidade da vida, toda a questão da nutrição, né? Então ela é representada também com isso. E por que isso é representado com a sorte? Porque para essas antigas culturas, e até hoje, né, gente, se a gente for pensar nisso, quando a gente fala em abundância, prosperidade, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de dinheiro também, porque aqui na nossa materialidade, na nossa 3D, o dinheiro é necessário para que a gente construa a nossa prosperidade, as nossas estruturas, a nossa abundância. Mas abundância, fertilidade, né, sucesso, eles não dependem só de dinheiro. Então, para os romanos, ela ser a senhora da abundância não significava necessariamente dinheiro, mas significava ter uma qualidade de vida, significava as pessoas terem aqueles alimentos, significava ter sucesso na civilização, significava ter saúde, uma vida longa, que naquela época não era algo comum, e também significava você ser agraciado pelos deuses. Por isso que a abundância, a fertilidade da vida, a sorte está ligado ao destino. Porque para essas civilizações antigas, se você não fosse agraciado no seu destino, não fosse olhado no seu destino pelos deuses desse mesmo destino, você não teria abundância. Se você não fosse uma pessoa próspera, se você não fosse uma pessoa abundante, se você não fosse uma pessoa fértil na tua vida, consequentemente, era sinônimo de que você não tinha sorte, você não era agraciado pelo destino, pelas deusas do destino. Então, logo, as deusas do destino, as deusas da nutrição estão ligadas, né? Então, destino, nutrição, fertilidade, prosperidade estão intimamente ligados com o destino
dos humanos. Então, a gente vai encontrar essas características numa divindade muitas vezes. Temos muitas deusas e deuses que têm ligação tanto com ciclos de vida, morte e nascimento, os ciclos de sucesso, prosperidade, sorte com o destino. Porque isso está intimamente ligado para essas civilizações, para esses povos, né? O sucesso da sua vida, ter o olhar dos deuses, você ser abençoado pelos deuses, significa você ter essas bênçãos desses deuses que vigiam todas essas partes da nossa vida, tá? Fortuna, ela é uma deusa adorada em várias camadas sociais, né? Exatamente por isso que eu estava falando. Exatamente por isso. Então, se você é pobre, se você é rico, não interessa. Ela era agraciada e cultuada por várias camadas sociais, pedindo essa sorte, pedindo essa abundância, pedindo que ela olhe por esse destino, né? Mas, como ela é uma deusa que não faz discriminação, muitas pessoas, segundo o olhar dos romanos, e às vezes até gregos, né, não eram agraciados por essa deusa ou ainda não foram, né, e esperam a sua vez ali na fila de serem agraciados pela sorte de fortuna. Então, esse arcano e essa deusa estão completamente ligados, justamente por todas essas questões que a gente falou aqui. E eu achei muito rico, muito interessante Maria Karate ter feito esta ligação no tarô das deusas universais. Junto do nosso caminho, nós conseguimos perceber muitas coisas também. Somos agraciados pelos deuses dentro do nosso caminho pagão, seja no financeiro, seja no profissional, né? Porque na bruxaria, quando a gente começa a caminhar realmente o caminho, tudo vira uma coisa só. Não tem como a gente separar os nossos outros eus do nosso eu bruxe. Então, se estamos trabalhando, somos bruxes. Se estamos sendo mães ou pais, somos bruxes. Se estamos sendo companheiras e companheiros, somos bruxes também. Então, somos bruxes o tempo todo. O caminho da bruxaria é um caminho vivencial. Então, quando a gente fala de prosperidade, fartura, abundância, fertilidade, a construção do nosso destino, estamos falando de cocriação e estamos falando, inclusive, dos nossos primeiros passos. Nós entendermos que nós temos que caminhar, que de alguma maneira a gente precisa começar e a gente precisa dar os primeiros passos no nosso próprio caminho, para que sejamos agraciados pelos deuses, que a nossa caminhada na bruxaria é passito a passito, um passo depois outro, um de cada vez, assim como o As de Ouros nos ensina. Como eu disse no começo, o As de Ouros ele não é uma carta que ele vem falar do sucesso completo, ele vem falar dos primeiros passos, o potencial para esse sucesso. Logo, nós temos que cocriar para que isso cresça, para que isso se perdure e que dê para o nosso destino tudo que nós procuramos. Seremos agraciados pelos deuses se nós cocriarmos, né, com eles na nossa realidade, tirando do mundo espiritual para trazer para o nosso material. E no simbolismo clássico do arcano de ouros, de todos os arcanos, né? Todos os ases, eles trazem essa mão divina que sai dos céus, dando de presente para nós o maior símbolo de cada naipe. No caso de ouros, a moeda, né? O pentáculo aqui. Então, nós tirando, o que isso significa? Significa que nós temos que tirar o potencial de cada elemento do naipe, tirar o potencial da terra do naipe de ouros. E qual é o potencial da terra? É o potencial da deusa Fortuna. A prosperidade, o cuidado, o tecer o nosso próprio destino, a nossa própria vida, a fertilidade, a gente fertilizar a nossa própria vida, tirando os ensinamentos desse divino e trazendo para nossa terra, para nossa vida, para nossa materialidade. Nós cocriando, né? Colocando dos céus, do universo, do celestial, dos deuses, trazendo para a nossa mão, para a nossa materialidade. E colocando aqui, fazendo toda a cocriação que Fortuna
vem pedir para que nós tenhamos a sua sorte. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu amei, estou amando retomar este quadro. Na semana que vem, terça-feira, teremos novamente um vídeo sobre o 2 de ouros, que são deusas maravilhosas também que vêm nos acompanhar. São duas deusas, a deusa do dia e a deusa da noite, Emera e Nyx, que também são deusas que eu amo muito. Então já fiquem ansiosas para a semana que vem, que falaremos sobre esse arcano maravilhoso. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Deixem um joinha, um coraçãozinho, deixem um comentário para deixar a bruxa muito feliz. E compartilhem esse vídeo, salvem para ver depois, mandem para alguém que vai gostar deste conteúdo. Um grande beijo para vocês, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau.